Então, a origem do skinhead, que são esses tradicionalistas, era antirracista, era miscigenação, todo mundo junto. Sim. E porque a gente tá sendo excluído. Aí, depois que as coisas começam a evoluir, que começa a haver essa divisão. Mas por que hoje a gente conhece o skinhead como um nazista, especificamente? A gente não tem todo esse conhecimento de saber que existe skinhead antirracista. A gente já faz a ligação direta. Skinhead é nazista e ponto final. Por que eles pegaram a fama? Eu acho que essa é a pergunta. Ah, sim. Eu diria que muito por conta do cinema, né? O cinema trabalhou muito a ideia do skinhead como nazista. Mas isso vai se intensificar principalmente quando surge a Guerra das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas nos anos 80, né? No início dos anos 80, vai ser aquela guerra que a Inglaterra lutou contra a Argentina, né? Tomaram as Ilhas das Malvinas da Argentina. E aí vai ter uma explosão de nacionalismo entre os skinheads, né? Tanto que a bandeira da Inglaterra, a Union Jack, né? Aquela bandeira da Inglaterra não, do Reino Unido, né? A bandeira da Inglaterra é outra. A bandeira do Reino Unido, a Union Jack, ela começa a ser estampa das camisetas e tudo mais. E esse movimento National Front, ele acaba sendo um movimento, né, um partido político ultranacionalista, ele acaba cooptando esses jovens e trazendo as ideias racistas para esses jovens. Mas eu acredito, embora você tenha bandas como Screwdriver, depois o No Remorse, todas essas bandas dos anos 80 que vai trazer justamente essas letras White Power, todas essas letras que vai compor esse ideário nacional socialista que vai ser o neonazismo depois. Principalmente, eu acho que o boom total desses movimentos em toda a Europa e em todo o mundo, e depois ganhando o cinema e se tornando basicamente essa ideia do skinhead como sendo neonazista, vai ser depois da reunificação das duas Alemanhas. Quando caiu o Muro de Berlim em 89, principalmente nos primeiros anos da unificação da Alemanha, começou a ter muito skinhead neonazista no lado leste da Alemanha, né? O lado ocidental era mais cosmopolita, mais aberto tinha muitos imigrantes, e tanto que eles falavam que o lado ocidental de Berlim era o lado que tinha os grandes teatros, cosmopolita, aberto à cultura ocidental e tudo mais. Só que o lado leste, que era um lado mais assim provinciano, que viveu sob o jugo do comunismo da Alemanha Oriental, né? República Democrática Alemã e tudo mais. Quando eles se veem integrados naquele mundo aberto que eles não conheciam, né? Quando eles saem do mito da caverna, né? Uhum. Quando eles olham que tem um mundo ali fora e o muro já não separa mais, eu acho que causa basicamente esse mesmo sentimento de não pertencimento desses primeiros ingleses que nem estava comentando, ou dos imigrantes que quando vai para um outro país e não consegue se inserir na cultura local. Eles se sentiram outsiders na sua própria terra, porque eles saíram de um... É igual o caipira, que, né, a gente fala muito assim, estuda o caipira paulista, quando ele vem para São Paulo, né? Os casos dos moradores das áreas rurais de São Paulo, quando eles vinham para a grande metrópole, boa parte deles fica totalmente fora, porque é uma outra dinâmica, né? O cara sai daquela realidade provinciana dele e das relações vicinais para uma relação mais orgânica, uma relação onde você tem uma outra lógica, né? Que ele não está acostumado. Então, muitos deles acabam indo ou pro alcoolismo ou pra violência, né? E é exatamente o que aconteceu quando reunificou a Alemanha. Então esses jovens da Alemanha Oriental, eles acabaram se sentindo perdidos e acabaram indo para esses movimentos, né, totalitários, autoritários, acreditando que iam trazer soluções simples, né, para problemas complexos da sociedade e resolver todos os seus problemas. E aí o cinema, como começou a ter muito ataque a imigrantes, eles punham fogo em albergues de imigrantes e tudo mais, aí o cinema começou a fazer muitos filmes em cima disso, inclusive um filme que foi muito famoso, né, e virou até da cultura pop, né, mas ficou muito famoso entre eles, embora você já tivesse o Laranja Mecânica, né, do Kubrick, né, nos anos 70, e o Laranja Mecânica, ele pega muito essa época aí também do início dos punks e dos skin na Inglaterra, né. Mas um outro filme foi o Romper Stomper, que é um filme que foi traduzido no Brasil como Skinheads, a Força Branca e tal, um título muito mal traduzido, né, o título original Romper Stomper, que foi o primeiro filme que projetou o Russell Crowe, o ator Russell Crowe, que ele interpreta um skinhead chamado Rando, né? E aí eles vendem a imagem nesse filme do skinhead como sendo o skinhead neonazista, né? Um grupo de neonazistas na Austrália, é um filme australiano,
que luta, que briga contra a comunidade asiática, sobretudo vietnamita, na Austrália, né? Então eu acho que daí, depois vários filmes foram feitos, depois em 98, 99 fizeram outra história americana, aqueles filmes que a gente conhece. Então o cinema martelou muito o termo skinhead associado ao nacionalsocialismo, quando a gente sabe que a própria origem não é essa e que tem outros grupos atrelados também a essa cultura, né? Então existe o termo skinhead e dele descamba para vários movimentos. Um deles é o neonazista, o outro é o antirracista, o outro é o sei lá o que mais que tem aí. Então são várias vertentes que vai abrindo. Uma delas ficou mais famosa, que é a do neonazista, por causa dessas coisas que tu falou agora.